desse lado aqui e do outro lado. E vou cortar toda a volta com 1 centímetro de folga. E aqui na barra, como eu já fiz com os 5 centímetros já do tamanho que eu quero, porque eu vou dobrar 1 centímetro e ela vai ficar com 4 centímetros. Então aqui eu vou cortar rente sem folga. E nessa parte aqui de baixo vai caber a minha blusa e a minha manga, só que eu vou diminuir um pouquinho ela. Aqui no resto do tecido eu coloquei a parte da frente aqui na dobra, a parte das costas aqui nessa ponta de cá e posicionei minha manga aqui. Só que não deu para fazer o tamanho que eu tinha modelado, então eu dobrei a parte que não ia dar, fiz um pouquinho menor e tudo eu cortei com 1 centímetro de costura. E aqui eu vou cortar, vou vazar essa parte toda aqui. Aqui na modelagem eu deixei para poder sustentar o molde, mas eu vou cortar aqui tudo direto. Vai ficar tudo vazio aqui, até lá embaixo. Vão ficar 2 partes. Comece preparando o viés. Depois marque a posição das tirinhas. Aqui eu marquei com alfinete. E do lado direito, eu vou pregar as tirinhas. E depois eu vou virar e pregar do outro lado. E depois, com o próprio viés, eu vou fazer o acabamento. Aqui pelo lado direito, tá? Do mesmo lado que eu coloquei as tirinhas, do lado direito, eu vou abrir o viés, vou costurar aqui, por cima das tirinhas, e depois vou virar pro avesso. Vou virar aqui pro avesso e vou rebater a costura aqui pelo avesso. Ficando assim, olha o acabamento. Aí vai ficar assim, olha. Aqui do lado direito e aqui do lado avesso, já com viés aqui feito o acabamento. Agora eu cortei as tirinhas nos tamanhos do meu molde, tá? Esse aqui é só um lado, então esse lado aqui tem 12, então eu vou cortar as tirinhas com 24, mais 1 centímetro de cada lado para as costuras. Então, medi todas elas e vou fazer o dobro por outro lado. Então eu cortei. Então aqui eu marquei o ponto de onde vai partir as tirinhas. Marquei o meio das tirinhas e vou posicionar. E vou posicionar as tirinhas uma sobre a outra, mais ou menos na metade. Uma sobre a outra. E aí eu vou passar uma costura aqui no meio, prendendo as 3. Como eu fiz aqui na parte da frente, que eu juntei as 4 tirinhas, uma sobre a outra, e passei uma costura no meio. Agora eu vou posicionar as tirinhas no decote.
Então, agora eu vou marcar aqui a posição de onde vai partir cada tirinha. Vou marcar o outro lado. Então vai ficar assim, ó. Agora eu vou passar uma costura para prender. Agora vira ele direitinho como vai ficar e vê se as tirinhas estão certinhas. Aqui no meu caso, essas duas aqui ficaram assim meio para cima, então eu dei uma ajeitadinha e coloquei na posição para ficar assim retinho, tá? Que na hora de vestir para não ficar assim ela torta. E na parte das costas a mesma coisa. Depois que costurar as tirinhas, verifica se vai ficar tudo certinho, retinha, para ir ajeitando. Agora eu vou unir frente e costas com uma costura pelos ombros. Agora eu vou fazer o acabamento do decote da frente e das costas com o viés. Agora eu vou costurar as mangas e eu já dei uma embebida. Para fazer esse acabamento aqui do ombro, dessa costura aqui, eu vou virar para dentro e vou fazer uns pontinhos aqui à máquina, ficando assim. Agora eu vou fechar as laterais.
E vou franzir a barra da parte de cima e vou pregar o cós, que eu já preparei aqui, cortei um cós de 7 centímetros, com forro também de 7 centímetros, e aqui eu usei um tecido de outra cor, para fazer a parte de dentro, e coloquei entretela. Ele está entretelado. Agora eu vou preparar a calça, fechando as pences da frente e das costas, fechando o gancho, também frente e costas, e as laterais. Agora eu vou unir a parte de cima com a parte de baixo. Aqui com uma costura pela cintura. Agora é só pregar o fecho e fazer a bainha para terminar.